Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula eu vou mostrar para vocês a introdução sobre o cálculo de pontes protendidas. A gente vai fazer a análise geral de uma ponte, fazer o dimensionamento, as análises e entregar um projeto completo de uma ponte rodoviária. Seja bem-vindo. Então vamos lá. A ponte é essa aqui, deixa eu apresentá-la para vocês, tá? 86 pés de vão livre, tá? Um vão apenas, ou seja, ela é isostática, biapoiada. A gente vai fazer ela com proteção, tá? Ela vai estar protendida com 6 longarinas, tá? Todas protendidas usando a viga tipo I, tipo 3, tá? Da Asto. A gente vai utilizar a normativa americana aqui para não perder o foco, tá? A gente está utilizando as dimensões americanas, tá? Que é o pé, a milha por hora, por exemplo, a polegada também. Só mostrar aqui para vocês, ó, uma faixa, tá, de 12 pés, que é a padrão americana, tá? E a largura total da ponte vai ser 32 pés, ok? Então eu tenho aqui uma faixa livre aqui, são 2 barreiras de concreto, a gente vai calcular os piers, tá? Com os abutments aqui, ó, tá? Os pilares, né? Os apoios da nossa estrutura, ok? O tabuleiro de aproximação. Todas essas dimensões eu vou tratar com vocês, o próprio recapeamento aqui, tá? O asfalto, que também vai pesar sobre a nossa estrutura. A gente vai fazer todas essas análises aí. Então a gente vai, para começar, a gente vai aprender, né? Ou seja, vai conhecer a ponte, quais são as dimensões, a espessura da laje, as barreiras, a proteção. Eu vou falar muito sobre proteção, já que ela é uma ponte protendida. Então aqui apenas as longarinas lançadas, tá? Sobre os piers, tá? Então ela vai ter aí 86 pés. Claro que vai haver um recuo aqui, então o vão de cálculo dela vai ser 85 pés, ok? A gente vai colocar aqui um haunch, ou seja, uma parte concretada aqui sobre a viga, tá? Que vai dar a aderência com a laje, que ela não é pré-moldada, ela é executada em loco, ok? As longarinas podem ser executadas em loco, porém elas são içadas e lançadas ao final. Ou seja, é um sistema protendido composto, tá? Então, pré-moldado composto, o encaixe aqui no pier, tá? Lançar o deck, que é a nossa laje, tá? Vai ser uma laje de 7 polegadas de espessura. Então, aqui, ó, a laje lançada. Depois a gente vai lançar as barreiras, né? Barreira lançada. Tudo isso é peso adicional que a gente vai fazer o cálculo. Vai fazer a análise de quanto de esforço, momento fletor e esforço cortante, esses elementos vão causar, além do tráfego de veículos sobre a ponte, ok? As faixas, vamos lançar o capeamento, o asfalto. Lançar alguns caminhões aqui, para vocês verem, ó. Ponte simples, bem básica para você entender o início e o princípio do cálculo de pontes, tá? Como não poderia faltar, o nosso roteiro, que você vai ter acesso, tá? A ponte que eu acabei de apresentar para vocês, algumas imagens dela relacionadas aos elementos, tá? Aqui uma fase construtiva dela. O tipo de viga que nós vamos utilizar, tá? Ou quando eu falar girder, é a nossa viga ou longarina, tá? Tipo 3, eu vou explicar por que eu escolhi o tipo 3, tá? Tem vários tipos de longarinas, padrão americano. Essa é uma Asto tipo 3. Como a gente vai fazer a análise dela? Veja que ela é composta, se você verificar, de 3 retângulos e 2 trapézios. Ou seja, a gente tem aí 5 figuras que a gente vai fazer a análise para poder encontrar o momento de inércia dessa seção. Nesse roteiro, na nossa primeira aula, a gente já vai entender como calcular a área de todas essas figuras encontrando seu centro geométrico. Tá? Então, eu chamei aqui a nomenclatura figura 1, primeiro retângulo aqui no topo. O trapézio 1 aqui vai ser a minha figura 2. O meu retângulo maior aqui vai ser a figura 3.
Meu trapézio inferior, que é maior, vai ser a figura 4. E o meu último retângulo aqui na base vai ser a figura 5, ok? Então, figura 1, 2, 3, 4 e 5, você já sabe quem são. Então, a área da figura 1, já que ela tem 16 por 7, vou mostrar aqui no AutoCAD para vocês, 16 por 7, tá? Então, bem fácil fazer o cálculo dessa figura aí, da área dessa figura. 112 polegadas quadradas. A figura 2, já que é um trapézio, ele vai ter base menor 7, base maior 16, dividido por 2 vezes a altura 4,5. Base menor 7, base maior 16, altura 4,5, eu encontro a área dessa figura. Então, estão todos lançados aqui, ok? Veja que aqui eu tenho uma informação sobre as dimensões, para você saber certinho de onde saíram esses valores. Figura 3 é um retângulo, ele é 7 por 19, tá? Figura 4 é um trapézio. Então, todas essas figuras, eu calculei aqui a área de cada uma para eu poder fazer a análise da seção, tá? Ou seja, a girder, ou seja, é a área da minha figura, da minha viga tipo 3 hasto. É a soma das 5 figuras, das áreas das 5 figuras. Então, eu vou ter aí, se você quiser arredondar, 560 polegadas quadradas é a área total dessa nossa viga. Vamos calcular a distância entre o CG das figuras e o eixo Y. O que é isso? Cada figura dessa, ela tem uma distância em relação à base aqui, ó. Se eu traçar um plano cartesiano XY, sendo que a origem está bem aqui, né, no lado esquerdo da minha viga, então eu vou chamar esse eixo aqui de Y, esse eixo aqui de X. Então, qual é a distância do CG de cada figura para o eixo X? Eu fui colocando aqui, ó, tá? 3,5 da primeira figura, 10,1 da segunda figura, 24 da terceira figura aqui. Desculpa, eu vim de cima para baixo. Então, 41,5 da figura 1, 36,04 da figura 2. Tudo isso eu fui fazendo o cálculo. No AutoCAD é interessante porque você só pede uma cota. Mas esse cálculo está feito para você aqui, tá? O CG em relação ao eixo X vai ser 11, já que ela é simétrica, tá? Então, eu já coloquei aqui. Para eu achar o CG em relação ao eixo Y, aí tem uma série de cálculos que você precisa fazer, tá? Informações sobre base menor, base maior e altura do trapézio, que eu chamei de B trap 1, Bzão trap 1 e a altura do trap 1, tá? Então, como é que eu encontro o CG de um trapézio? Tá aqui a fórmula. A altura do trapézio que multiplica a base menor mais o dobro da base maior, dividido por 3 vezes a base menor mais a base maior. Isso vai me dar aí uma distância de 2,54 polegadas a partir do topo da base menor, né? Já que ele está invertido, então eu peguei daqui, ó. Isso eu lancei lá no AutoCAD, mas aqui está o cálculo para você. O CG do trapézio 2. Por que eu coloquei o trapézio aqui? Porque a gente pode achar que o trapézio, o CG dele está no meio da figura. Não é, tá? Aqui está a fórmula para você calcular. As informações aqui, ó, base menor do trapézio 2, base maior do trapézio 2, a altura do trapézio 2. Como é que eu encontro o centro de gravidade de um trapézio? Está aqui a fórmula. A altura desse trapézio multiplicado pela soma da base menor mais o dobro da base maior, dividido pela multiplicação de 3 vezes a soma dos base menor mais base maior. Então, eu encontrei a partir da base menor 4,39, se você quiser arredondar, 4,4, que é o que eu coloquei aqui. Tá? Isso aqui eu fiz no AutoCAD. Lembrando, o AutoCAD só arredondou, mas aqui está o cálculo certinho. E assim nós vamos encontrando os centros de gravidade da figura em relação ao eixo X que eu coloquei lá embaixo. Tá? CG da figura 1, 41,5, está aqui, ó. Eu calculei, mas aqui está a figura retirada do AutoCAD. O CG da figura 2, que é o trapézio, a gente acabou de verificar lá, tá? Então, ele está a 36,04. O CG da figura 3 está a 24, está aqui. Calculado e aqui o demonstrado. CG da figura 4,
10.103, aqui ficou 10.1 no AutoCAD. E o CG da figura 5, 3.5, está aqui. Encontrados os CG, a gente vai encontrar os momentos estáticos, tá? Que é a multiplicação da área da figura pelo seu centro de gravidade, tá? Então tá aqui, ó, o momento estático da figura 1, área 1 multiplicado pelo CG da figura 1. Então tá aqui, 1.232 polegadas cúbicas. Então eu fiz de cada um. Sua área multiplicado pela distância do centro de gravidade da figura em relação ao eixo X. Todas as multiplicações aqui em relação ao eixo Y, ok? Já que ela é simétrica, a gente não precisaria fazer esse cálculo, mas eu fiz para você aqui. Vou pular essa parte. Encontrar a altura da linha neutra, ok? Como é que eu acho? Pego aqueles momentos estáticos, somo de cada figura, dividido pela soma das áreas de cada figura. Ou seja, a minha viga tem um CG localizado a 20.27 polegadas a partir da base, tá? Aqui está, ó, tá? 20.27 a partir da base está o CG da figura. Veja que ele não está no meio, porque eu tenho mais massa para a parte de baixo em relação à parte de cima. Então o CG desce um pouquinho, tá bom? Feito isso, aqui está o cálculo do centro de gravidade em relação ao eixo Y, tá? Mas vai ser simétrico, então vai ser 11, não tem segredo, mas aqui está o cálculo. Tá? Esse aqui, ó, o 11, ok? Porque se essa figura aqui, ó, ela tem uma base 22, a metade 11, a distância entre o centro de gravidade da figura em relação ao centro de gravidade de cada figura isolada. Ou seja, eu vou verificar aqui, ó, vou calcular a distância da figura 1 CG em relação ao CG da figura composta, tá? Da viga total, para que a gente consiga encontrar o momento de inércia dessa figura. Existem alguns softwares que você só lança o próprio AutoCAD, você consegue lançar a viga lá com as suas proporções e dimensões e você consegue retirar dali o centro de gravidade, a área dessa figura, tá? Mas aqui eu fiz o cálculo para você saber de onde eu vou retirar todos esses valores. Então, a distância entre a figura 1, seu CG e o CG da figura total vai dar 21.23. Está aqui, ó, tá? 21.20 arredondado. Aqui está o valor cheio, aqui ele está arredondado, tá? Porque eu joguei no AutoCAD. Distância do CG da figura 2. Ele está bem aqui. Eu tive uma distância aí de 15.7, ok? E aqui eu fui fazendo os cálculos para você, demonstrados exatamente todos, ok? Aqui eu fiz lançando no AutoCAD. Isso aqui você pode encontrar aí no YouTube como fazer essa análise usando o próprio AutoCAD, tá? Então todos aqueles valores que a gente foi encontrando, aqui estão, ok? Encontrar o momento de inércia de cada figura. Então eu fiz o momento de inércia da figura 1. Fiz o cálculo para você e usei o AutoCAD para confirmar se eu fiz os cálculos corretos. Então aqui está o cálculo, 457.33 polegadas ao quarta. E aqui está o que o AutoCAD fez, bateu. Figura 2, fiz o cálculo, 82.87 e aqui o AutoCAD me confirmou, momento de inércia 82.87. Figura 3, fiz o cálculo, 4001, aqui está no AutoCAD 4001. Figura 4, 464, no AutoCAD 464, tá? Então, fiz todas as figuras, fiz o cálculo demonstrado com fórmula, mas eu também joguei no AutoCAD para confirmar, talvez eu pudesse ter errado algum cálculo, para você não ter informação errada. Então, tudo que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar, demonstrar de onde saiu a informação e a fórmula, mas eu vou utilizar os softwares para confirmar apenas, ok? Então, qual é o momento de inércia das figuras em relação à linha neutra? Então, tá aqui, ó. Figura 1, qual é o momento de inércia daquele retângulo que está lá em cima na viga em relação à figura composta? Então, é o momento de inércia da figura 1 somado à distância entre o CG da figura 1 e a figura total ao quadrado, multiplicado pela área da figura 1. Então, eu encontrei 50.920, que está aqui confirmado no AutoCAD, ok? Uma diferençazinha aqui por questão de arredondamento, tá? Então, o momento de inércia da figura 2 em relação à figura total, tá aqui.
12.952, está aqui a confirmação, tá? E aí, repetindo o cálculo, fiz para todos, ok? Por que você faz tudo isso? Para você encontrar o momento de inércia da figura total, que é a soma dos momentos de inércia de todas as figuras. Então, eu vou ter aí 125.390 polegadas a quarta. Então, aqui está o cálculo feito no AutoCAD. Então, a gente acabou encontrando, assim, o momento de inércia da nossa figura total, da nossa viga tipo 3 ASTO padrão americano. É isso, pessoal. Gostei. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Essa aula vai estar disponível para todos. É a introdução do nosso curso relacionado ao dimensionamento de uma ponte via apoiada protendida. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.